Bom dia a todos. Essa imagem que está na tela, eu pedi para ele deixar, não foi eu que trouxe não. É que mostrou e eu falei, tem a ver com o que eu vou falar. Então eu pedi para deixar, para vocês observarem e guardarem. Mas pode pôr a outra, por favor. A nossa vida, muitas vezes, parece sem sentido. Nós perdemos a alegria de viver quando percebemos que muitos dos nossos sonhos, dos nossos desejos, não se realizam. Quando os problemas e as dificuldades parecem que são muito maiores, muito mais pesados do que nós conseguimos aguentar. Essa imagem é muito significativa. É uma planta, uma flor, nascendo do asfalto. O asfalto que é duro, mas ela conseguiu rachar o asfalto e vir à tona. Se nós compararmos a nossa vida com essa imagem, nós podemos compreender que é sim possível, apesar de todas as dificuldades, nós vencermos e deixar florescer a alegria em nós. Mas como? Como nós podemos fazer isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que lado que eu ponho? É de baixo? Obrigada. Nós precisamos compreender que Deus não é uma pessoa como nós. Ele não é punidor. Nós aprendemos desde pequenos que Deus pune, que Deus castiga. Mas Deus não faz isso. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e as explicações que ali tem sobre os ensinamentos de Jesus, vamos encontrar, sim, muitas vezes a palavra castigo ou a palavra punição. Precisamos entender que, em função do nosso estágio espiritual, nosso estágio de entendimento das coisas, tanto Jesus no seu tempo, quanto Kardec, quando escreveu, codificou a doutrina espírita, e as mensagens dos espíritos que ali no Evangelho constam, usaram essas palavras punição e castigo porque nós ainda não conseguimos compreender que as coisas não funcionam desta forma. Em função da nossa evolução como espíritos, era preciso usar essas palavras para causar impacto em nós, para prestarmos atenção naquilo que estava sendo dito. Mas nós precisamos compreender que Deus não é punidor, mas sim um educador. Deus é o maior educador que nós podemos imaginar. A palavra educação significa, e aqui eu vou ler, um processo que visa ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano, ou seja, a formação do ser. Eu vou acrescentar aqui, isso aqui eu tirei do dicionário, mas eu vou acrescentar aqui que também espiritual, emocional, porque nós somos muito mais do que esse corpo. Na realidade, o corpo é apenas uma vestimenta da qual o espírito usa para progredir, para se educar. E a palavra educar significa, ela vem do latim educare, e significa tirar de dentro, pôr para fora. Então nós podemos entender que educar é tirar de dentro de nós todo o potencial que Deus colocou em nós. Tudo que nós podemos ser e iremos ser um dia já está dentro de nós, precisando apenas ser descoberto por nós e desenvolvido por nós. Acho que eu vou ter que tomar um golinho aqui, peraí. Dá licença.
Nós podemos então entender algo que a gente ouve muito na doutrina espírita, que é a evolução. Estamos aqui para evoluir. Nós podemos entender então que a evolução nada mais é do que nós fazermos a nossa educação, ou educar a nós mesmos. Educar os nossos sentimentos, educar os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos pensamentos. É educar. Então nós estamos aqui na Terra para evoluir. E a reencarnação é, sim, o recurso que Deus criou para que nós, espíritos criados simples e ignorantes, possamos fazer essa autoeducação. Possamos descobrir as nossas potencialidades que Ele colocou em nós quando nos criou. E assim chegarmos a sermos como Cristo. O próprio Cristo disse para nós: sois deuses em fazimento, podereis fazer tudo o que faço e muito mais. Deixando claro para nós que um dia nós seremos como Ele. E que esse processo todo depende apenas e tão somente de nós mesmos. Por quê? Nós somos seres sociais que Deus criou para vivermos em sociedade e nesta sociedade, convivendo com outras pessoas, nós possamos trocar informações e ajudar uns aos outros a evoluir. Ninguém evolui sozinho. É justamente no processo da convivência com o outro que nós nos descobrimos e que nós nos desenvolvemos, que nós nos educamos. Então vejam como Deus é um educador. Ele criou a reencarnação para que nós possamos nos desenvolver. Pensemos numa criança quando nasce. Ela é frágil, não conhece nada do mundo e vai devagarinho aprendendo as coisas conforme ela vai convivendo, sendo cuidada pelas pessoas que estão à sua volta, conforme ela vai observando as pessoas à sua volta. Nós, quando ela nasce, quando o bebê nasce, ela já traz em si tudo o que ela precisa para ser um adulto produtivo à sociedade, ou dependendo das experiências que ela viver e dos conflitos que ela trouxer dentro de si como espírito reencarnante, também ser alguém que não vai conseguir conviver produtivamente na sociedade em função desses conflitos. Então tudo depende daquilo que ela estiver convivendo, das informações que ela estiver recebendo, o seu desenvolvimento e como ela vai se portar diante da sociedade. Assim, nós como espíritos criados por Deus, sem conhecimento de nada, trazemos dentro de nós, ao sermos criados, todos os germens da perfeição. E o exemplo de perfeição que nós temos é Jesus, que veio para nos ajudar a compreender que o sentido da vida é evoluir, ou seja, educar a nós mesmos. Essa imagem é uma pessoa subindo. A gente costuma visualizar que a evolução é uma subida de uma montanha, de uma escada, seja lá o que for, mas estamos no baixo e vamos subindo. A gente não costuma pensar assim, quando fala de plano espiritual mais elevado, já estamos falando elevado. A gente não imagina algo superior, algo mais acima, longe das trevas do nosso planeta. Então é importante nós compreendermos que evoluir não é simplesmente subir uma escada, mas sim ir desenvolvendo as nossas potencialidades, descobrindo o nosso potencial da perfeição. Jesus não curou aos cegos e aos paralíticos, aos leprosos? Ele não transformou a água em vinho? Ele não andou sobre as águas? Ele fez coisas que até hoje nós não conseguimos compreender como ele conseguiu. Mas por quê? Porque ele, como espírito perfeito, que já tinha desenvolvido todos os seus potenciais, tinha pleno conhecimento de todas as leis da natureza, de todas as leis de Deus, e já havia desenvolvido todos os seus potenciais.
Foi então capaz de fazer coisas que nós não conseguimos entender como, mas que ele sabia como fazer. Imagine que nós também seremos assim. E o tempo que vai levar para nós nos tornarmos como Jesus depende de cada um de nós. E muitas vezes, como nesta imagem, nós nos perguntamos: por que eu estou sofrendo? Por que nada dá certo? Por que as coisas não acontecem do jeito que eu desejo, do jeito que eu sonhei? Nós precisamos compreender que Deus, como educador, vai fornecer a cada um de nós todos os recursos, todas as oportunidades para que nós possamos fazer essa descoberta de nós mesmos e desenvolver esses potenciais. Ele criou a lei do livre-arbítrio, que diz para nós que nós podemos escolher o que quisermos. Ele nos dá essa liberdade. Podemos escolher o que quisermos fazer das nossas vidas. Mas não é simplesmente assim, você faz o que você quer e acabou. Senão viraria bagunça, vocês não acham? Então ele criou também outra lei que anda juntinho, que é a lei da causa e efeito, de causa e efeito. Que diz o seguinte: você pode escolher o que quiser, mas você tem que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Toda escolha tem uma consequência. Se a nossa escolha foi boa, com certeza essa consequência será boa. Se ela não foi uma escolha tão boa assim, as consequências não são boas também. E aí vem a dor, aí vem o sofrimento. Nós vivemos num mundo que ainda é um mundo de expiações e provas. Mas nós sabemos, e os Espíritos têm nos informado já há algum tempo, que nós estamos num processo de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. A diferença é que no mundo de provas e expiações o mal ainda tem uma força maior. No mundo de regeneração começa o processo, e vejam bem, não é que nem passar de uma porta para outra, de um cômodo para o outro da casa e é tudo diferente. É um processo. Então, mesmo que nós já estejamos, acredito que não estamos ainda, mas supondo que já estejamos no mundo de regeneração, não vamos ficar livres do mal tão rapidamente assim. Porque todos nós que aqui estamos encarnados ainda trazemos o mal dentro de nós. Mas é importante nós compreendermos que o mal, Deus não criou o mal. Algumas pessoas costumam dizer assim: se Deus é tão justo e bom, por que Ele criou o mal? Ou por que Ele permite que o mal aconteça? Lembremos da lei do livre-arbítrio e da lei de causa e efeito. Nós temos a liberdade de escolher o que quisermos, mas teremos de assumir a consequência das nossas escolhas. Então, o que é uma expiação? A Joana de Ângeles, o espírito que foi emittora do Divaldo Pereira Franco durante toda a carreira mediúnica dele, ou vamos dizer assim, toda a vida dele, né? Ela fez uma explicação no livro Plenitude. Ela coloca uma explicação muito interessante sobre o que é provas e o que é expiação. Ela diz o seguinte: a prova é uma tarefa, algo que nós escolhemos passar. Algo porque nós escolhemos passar. Já a expiação, ela diz a seguinte: é a cirurgia para o mal que se agravou. E vamos entender. Quando nós somos muito teimosos, muito recalcitrantes, e estamos repetindo o mesmo erro muitas vezes, e não conseguimos acordar para a realidade, a própria vida fará com que nós vivamos com toda a intensidade a consequência das nossas escolhas. E aí, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é muito egoísta, muito orgulhosa e que passa encarnação atrás de encarnação, sempre
prejudicando os outros, fazendo mal para os outros em benefício próprio. A vida vai colocá-la com certeza numa situação que pode ser, por exemplo, renascer num corpo totalmente limitado, tanto cognitivamente, mentalmente, quanto fisicamente, dependendo em todos os sentidos do amparo e do amor de alguém ou de outras pessoas para conseguir viver. Então, por que esse espírito está sofrendo desta forma? Não é castigo, mas sim educação. É Deus dando a oportunidade deste irmão abrir os olhos, dando a oportunidade deste irmão compreender que as outras pessoas são importantes, que as outras pessoas têm sentimentos, que é importante amar e que é importante tanto dar quanto receber amor. Isso é uma expiação, é o despertar, é a cirurgia necessária contra o mal que permanece ali, se agravando cada vez mais. E a prova é algo que a gente escolhe. Imagine, eu tirei a vida de alguém em outra encarnação. Percebi depois que aquilo foi muito ruim, tanto para o outro quanto para mim. Me arrependi, peço perdão e peço a Deus que me dê a oportunidade de receber este ser como filho, talvez numa próxima encarnação, ou talvez como neto nesta encarnação mesma, para que eu possa, através do amor, ajudar esse meu irmão que eu prejudiquei a encontrar o equilíbrio outra vez. Porque quando alguém tira a vida de alguém, aquele cuja vida foi roubada pode trazer dentro de si uma mágoa muito grande que pode se transformar em ódio. E isso é um desequilíbrio que o torna cada vez mais infeliz. Então, pedir a Deus a oportunidade de receber esta pessoa para, através do amor, da atenção, do carinho, ajudá-la a superar este ódio, essa mágoa que traz dentro de si. Isso é prova. Então, quando eu recebo uma pessoa nessa condição, tão magoada comigo, eu vou ter um filho difícil, uma filha complicada, que não gosta de mim, que é difícil de lidar, que não quer me ouvir. E isso causa dor, isso causa sofrimento. É prova. Então vocês conseguem compreender que Deus, o nosso Pai, Ele é educador. Ele não nos pune, não nos castiga, mas sim dá a todos nós a oportunidade de nos fazermos melhores e de também ajudar aqueles a quem prejudicamos no passado a encontrarem o próprio equilíbrio, porque nós somos feitos para amar. E precisamos, então, desenvolver o amor em todas as suas nuances. O amor é muito mais do que nós entendemos. E o exemplo maior que nós temos de amor é Jesus. E para compreender esse amor, vamos falar um pouquinho de Judas. Eu não sei se vocês sabem, mas lá na espiritualidade maior, lá no plano espiritual, tem bibliotecas. E as bibliotecas deles já tinham vídeos, né? Vamos imaginar assim, hoje VHS já não existe mais, agora nem DVD o pessoal está usando muito mais, né? Agora é tudo baixar na internet. Mas imaginemos que lá na espiritualidade, desde muito tempo, já existiam os cinemas, os vídeos, as bibliotecas trazendo vídeos, e esses vídeos muitas vezes trazem as histórias de Jesus. É como você sentar no cinema e assistir a vida de Jesus verdadeira, não um filme produzido. Muitos espíritos estudam na espiritualidade através desses vídeos. Revivem, vamos dizer assim, as passagens da vida de Jesus. E tem, no seu desejo de nos ajudar, eles ditam para os médiuns, alguns médiuns,
histórias deste tempo de Jesus. Tem vários livros assim, e dentre eles tem o chamado Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos. E neste livro, no capítulo 24, ele conta que após a entrada de Jesus em Jerusalém, pela manhã, naquela festa toda que fizeram, os dois discípulos, Tiago e Judas, estavam caminhando e Judas trazia uma inquietação muito grande dentro de si. Ele amava Jesus, ele compreendia os ensinamentos de Jesus, mas não totalmente. Ele acreditava que para que a verdade que Jesus trazia fosse realmente espalhada pela humanidade, era preciso usar do poder humano, do poder político, do poder econômico. Então ele estava conversando com as pessoas do Sinédrio, com os políticos da época, para que ele pudesse, vamos dizer assim, receber um cargo em que ele fizesse com que as pessoas entendessem o Evangelho e aí o Evangelho se propagasse com mais rapidez. Ele entendia que Jesus, muito simples, muito humilde, não conseguiria fazer com que o Evangelho se propagasse. Então a sua ilusão, a ilusão da vaidade, porque havia vaidade dele. Ele não era uma pessoa ruim como nós imaginamos, mas ele era uma pessoa iludida, enganada pelo poder do mundo. E ele caminhando com Tiago e falando para Tiago da necessidade de ter o Sinédrio, de ter o poder junto deles, Tiago lhe diz, entre as falas dele tem essa aqui que eu anotei: as conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. Eu fiz questão de grafar essa frase porque ela é muito importante para que nós compreendamos por que nós tanto sofremos. Porque o mundo está como está. Até que horas eu tenho para falar? 10 minutos. Falta 10 minutinhos? Então deixa eu correr, né, gente? São as ilusões do mundo. Por isso que nós sofremos. Porque nós não conseguimos compreender que somos espíritos e que estamos aqui temporariamente e que tudo que aqui existe são apenas recursos para nos ajudar a aprender, mas não são a razão da nossa vida. No entanto, nós vivemos hoje em dia naquela ânsia de ter as coisas e não nos preocupamos com o ser, não nos preocupamos com o nosso interior. Nós, às vezes, nem temos o hábito de orar, não temos o hábito de pensar: o que eu posso fazer para me melhorar? Não, eu penso muito, vou trabalhar porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo. Não existe aquela coisa, infelizmente, muitas pessoas que têm eu preciso trocar de celular, o meu já está ultrapassado, tem 1 ano de uso e já está ultrapassado, eu preciso de um novo. Será que precisa mesmo? Eu até coloquei aqui o frenesi do imediato. O que é isso? Por causa da internet e as informações que chegam muito rapidamente para nós não temos paciência nem com as pessoas, nem com as coisas. E eu estava conversando com a minha nora esses dias e eu falei para ela assim: hoje em dia a gente tem o WhatsApp, que é tudo na hora. Antes do WhatsApp tinha os e-mails. Mas e antes do e-mail? Como é que a gente se comunicava com as pessoas? Tinha o telefone e tal, mas e antes de tudo isso? Eram as cartas. Aí uma carta a gente enviava, muitas vezes demorava para receber a resposta. Então nós éramos obrigados a ter paciência porque não tinha outro jeito. E com essa aceleração das coisas, é lógico que não é só isso, mas outras coisas também acabaram sendo envolvidas nesse frenesi de tudo muito rápido. E hoje nós vivemos sem paciência. Não temos paciência para nada. Os jovens, principalmente, que cresceram com celular, com internet, não têm paciência para nada. Isso é extremamente prejudicial. Porque nós só conseguimos conquistar as coisas com paciência.
Fazer e esperar o resultado. É importante isso. Nós somos hoje muito egoístas. Queremos tudo para nós e não pensamos no próximo. E isso, inclusive, se reflete nos relacionamentos. Essa coisa do ficar, essa coisa de relacionamento sem responsabilidade, isso também mostra o nosso egoísmo. Eu quero o meu prazer, a minha satisfação, não interessa o outro. Muitas vezes casamos já pensando, se não der certo, separo. Não temos o pensamento de vamos fazer o possível, o nosso esforço para dar certo. Num relacionamento são duas pessoas diferentes, criadas de formas diferentes, sonhos e desejos que também podem ser diferentes. Então, para um relacionamento dar certo, é preciso que haja conversa, diálogo, troca, renúncia. Eu cedo aqui, você cede ali, nós conseguimos montar um relacionamento harmônico. Nós não vivemos isso. Isso é muito difícil. Queremos ser vistos de qualquer forma. Nós temos visto aí jovens morrendo, fazendo coisas absurdas para poder aparecer nas redes sociais. Para serem vistos e ter um monte de likes. Isso é vida, gente? Não é. Então nós vivemos uma vida sem sentido. Sem sentido real. Podemos até conquistar as coisas materiais, podemos ter conquistado vários amores, passado por vários relacionamentos e nos gabar disso. No entanto, aqui dentro estamos vazios. E aí vem a solidão. A solidão que muitas vezes nos leva ao suicídio, ou à fuga desastrosa pelas drogas, pela bebida, pelos absurdos que acontecem. O mal não foi feito por Deus. O mal está nas nossas escolhas equivocadas, frutas, a grande maioria delas, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Mas Judas, iludido que estava, conseguiu perceber, quando Jesus passou pelo Calvário e foi crucificado, ao qual ele assistiu de longe, ele conseguiu perceber o seu equívoco, o seu engano. Ele amava Jesus. Veja, nossa, fugiu o nome. Irmão X, né, é o nome do autor do livro. Alberto de Campos. Obrigada, deu branco. Ele nos diz que de longe Judas observava o Calvário e que o atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Ele reconheceu o seu erro e não conseguia se perdoar por ter feito. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Ele não conseguiu suportar o peso da culpa, do arrependimento e tirou a própria vida. Mas Jesus, com o seu amor enorme, e amando-o como amava, não ia deixar que ele ficasse daquele jeito. Então Jesus vai socorrê-lo. Num livro chamado Coração e Vida, o Espírito Maria Dolores, que conta também passagens da vida de Jesus, descreve para nós que Jesus, ao deixar o corpo físico, percebendo que o que Judas havia feito, que estava nos abismos mais profundos de sofrimento, de desespero, inclusive enlouquecido de desespero, Jesus foi buscá-lo. Naqueles 3 dias que ele demorou para aparecer para Maria Madalena, ele tinha ido buscar Judas. E conta ela que Jesus disse que ao chegar perto dele, ele nem conseguia reconhecer o mestre, de tão translocado ele estava. Mas Jesus, acariciando, conversando com ele com muito amor, com muito carinho, conseguiu depois de um tempo fazê-lo adormecer e levá-lo para ser socorrido. Para começar o processo de recuperação. E aí então ele volta e fala para Maria que ele tinha ido buscar um amigo que já havia se perdido, dizendo: quem ama não consegue achar o céu de um salto,
porque com certeza quer ajudar aquele que ama. Então adia a sua ida para os planos mais elevados da vida para buscar aquele que sofre. E foi isso que Jesus fez. E Jesus faz isso todos os dias com todos nós. Ele pode não vir pessoalmente nos socorrer quando nos perdemos, mas Ele manda os seus emissários. E todos nós temos pessoas que nos amam. Jesus falou que Ele é o pastor, aí a imagem anterior. Nós somos as suas ovelhas. E Ele não vai deixar que nenhuma de suas ovelhas se perca. Ele diz que Ele é a porta do abrigo das ovelhas. Está lá na passagem na Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, se vocês quiserem pesquisar. A passagem inteira, a parábola inteira. Ele diz que Ele é o pastor e que aqueles de nós que o buscarmos, que entrarmos pela sua porta, que é Ele mesmo, ou seja, os seus ensinamentos, não nos perderemos. E Ele diz que veio para nos dar vida, mas vida em abundância. A vida aqui na terra é um tesouro que Deus nos deu. Uma oportunidade maravilhosa para nós nos educarmos, para nós retificarmos os nossos erros, para nós construirmos dentro de nós. E quando Ele fala que Ele dá para nós a água da vida, né? Ele está falando disso. Nós compreendemos o significado da nossa vida, todas as dificuldades serão superadas. Ele veio para nos dar vida em abundância. E disse para nós: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso quer dizer que Ele jamais nos abandonará. Isso quer dizer que por mais difíceis que as coisas estejam hoje, nós podemos contar com Ele. Ele não vem pessoalmente, mas Ele tem uma falange de espíritos de luz que trabalham em seu nome, que trabalham em nome de Deus. E entendamos o seguinte: Jesus não é Deus, mas Ele é aquele que Jesus mandou para nós, aquele a quem Jesus incumbiu a tarefa de nos guiar, de nos orientar. É aquele que veio nos dar o exemplo do amor e dizer para nós: nunca desanimemos, porque Ele estará sempre conosco. E ao orarmos, nós nos ligamos a orarmos com o coração, com sinceridade. Nós nos ligamos às fontes mais elevadas da vida e receberemos a ajuda de que necessitamos. Ela pode não vir da forma como queremos, mas virá da forma que precisamos. Não adianta pedir coisas materiais, mas nós podemos pedir forças para superar as dificuldades. Podemos pedir a Ele: Senhor, me ajude a arrumar um trabalho, eu estou numa dificuldade muito grande. Ele vai ajudar. Nós precisamos aprender que sempre estaremos amparados. Por mais difíceis que sejam as coisas, não podemos desistir de nós mesmos. Porque ir para o vício como fuga, ou cometer suicídio, nada mais é do que fugir de si mesmo. É desistir de si mesmo. Nós somos luzes em fazimento, como disse Jesus. Não podemos desistir de nós. Buscar o verdadeiro tesouro é buscar o nosso crescimento interior, fazer desenvolver o amor dentro de nós, que muitas vezes é trabalhando para o bem, para os outros, que nós vamos fazer acontecer. É desenvolver a fé, como ele disse, que transporta as montanhas. Não as montanhas fisicamente falando, mas as montanhas dentro de nós, as montanhas do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa indiferença para com o sofrimento alheio, dos preconceitos que ainda habitam dentro de nós, da nossa má vontade de progredir, da nossa má vontade de renunciar, porque nós estamos tão presos às coisas do mundo que nós não queremos abandoná-las. E isso é um prejuízo para nós mesmos, porque tudo que aqui conquistarmos, aqui ficará. Nós só levaremos para o lado de lá aquilo que nós conquistarmos dentro de nós. Seja equilíbrio,
ou desequilíbrio. E a ignorância, né, gente? Porque como é que a gente consegue vencer as coisas? Conhecendo o que é preciso fazer. E mais uma vez uma frase de Jesus: conhece a verdade, que a verdade vos libertará. E ele disse para nós que bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Isso quer dizer, o sofrimento vai acontecer como consequência das nossas escolhas, porque todos nós já erramos muito. No entanto, se nós aceitarmos o sofrimento como sendo uma lição e tentarmos aprender o que for possível daquilo, nós estaremos vivendo o bem sofrer. Se nos revoltamos, se fugimos, estaremos vivendo o mal sofrer. E o bem sofrer significa superar, vencer aquilo. O mal sofrer significa recomeçar, fazer de novo. E nós queremos fazer de novo, gente? Queremos sofrer, continuar sofrendo? Não. Então, ele diz para nós: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, ou melhor, o meu jugo é leve, suave, e o meu fardo é leve. Ou seja, as suas verdades, aquilo que ele deixou para nós, fortalecendo a nossa alma, faz com que tudo que nós estivermos vivendo pese muito menos em nós. E nós conseguiremos superar e vencer. E entender que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Não esqueçamos disso. Ele está aí todos os dias nos convidando a estar com Ele. Vamos fechar os olhos, se assim quiserem. Mentalizar esse mestre maravilhoso, nosso pastor, e dizer a Ele assim: Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, que sabemos estar conosco todos os dias. Muito obrigada por todos os ensinamentos que nos deixaste, pessoalmente ou através desses espíritos benfeitores que enviaste, neste Consolador maravilhoso que veio para relembrar-te, para nos informar quem somos, porque aqui estamos e qual o nosso destino. Dá-nos força, Senhor, para buscar-te, para compreender os teus ensinamentos, para trabalhá-los dentro de nós, educando a nós mesmos. Ilumina, Senhor, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas emoções, para que possamos subir os degraus da vida eterna, cada vez mais e de forma mais rápida possível, a caminho de Ti e através de Ti a caminho do Pai. Muito obrigada, Senhor, e despede-nos em paz. Assim seja. A todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Tchau.